Acalmando os nossos corações, nos conectando com os mentores desta casa, que estão aqui muito antes da nossa chegada. Prepararam um ambiente para nos receber e, com todo o seu afeto, o seu carinho, estão ao nosso lado, transmitindo as suas melhores energias para nós e para os nossos mentores individuais, para que eles também possam se fortalecer e continuar nos auxiliando, nos ajudando na medida do que for possível e necessário. Vamos pedindo também a presença de Jesus e agradecendo a sua presença nos nossos corações, nos nossos pensamentos e na nossa vida cotidiana. Que Ele possa estar sempre muito próximo de nós, nos auxiliando nas nossas dificuldades, nos desafios que enfrentamos e também que possamos honrar a sua presença através das nossas boas ações, dos nossos bons pensamentos, sempre firmes no propósito real do que significa a existência nesta oportunidade física e encarnatória. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A lição de hoje é a lição 57 e ela está no livro Vinha de Luz. Foi ditada pelo Espírito de Emmanuel a Chico Xavier. O tema da lição é um tema bem curtinho. Não te afaste. E a epígrafe, mas livrai-nos do mal. Uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. E aí eu fui lá no Novo Testamento, né? Como vocês já sabem. Busquei essa parte. E o título, onde se encontra a lição, 3 proibições. Não, peraí que eu estou no errado. Anterior. Perdão. 3 obras de justiça e a oração do Pai Nosso. Então, Jesus estava conversando com os apóstolos. E aí ele dá um conselho nessa fala. Ele fala assim: olha, acautela-te e não pratique a vossa justiça diante dos homens. Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. A gente já escutou muito, né, essa frase de Jesus. E a lição de hoje, ela vem para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre esta fala. E ele também, durante esta conversa, ele diz da importância da oração. E ele fala que para orar é necessário entrar no teu quarto íntimo, no local mais sagrado que existe dentro de ti. E que não é necessário muitas palavras, nem palavras difíceis, para se conectar com o Pai Maior. Porque o Pai Maior, além de estar no oculto, ele também olha para o oculto que está em nós. Olha só, né? Até escutei né? Ele diz assim, que o Pai que está no oculto também olha o oculto
que está em nós. Como se ele viesse aconselhar os apóstolos que não era necessário muitas palavras, nem muitos sermões, para se direcionar ao Pai maior, mas que eram precisos poucas palavras, de forma simples, de forma clara e verdadeira, para alcançar verdadeiramente o Pai maior. E, de certa forma, sem falar abertamente, Jesus deixa que é como se ele desse um recado, mas não de uma forma explícita, mas de uma forma implícita, de que nós não precisamos de falar tanto a ele, porque este Pai sabe quais são as intenções que existe dentro de cada um de nós. E que nós não precisávamos ser hipócritas como os fariseus nas sinagogas ou nas vielas, falando os seus sermões, que não era necessário aquilo. E que também não era necessário jejuar, porque o jejum muitas vezes estava ligado ao lado mais sombrio dos homens, onde eles se queixavam até das penitências que eles mesmos optavam, escolhiam em realizar. Quantas vezes a gente se propõe a fazer um determinado sacrifício? Deixar de comer um chocolate, tomar uma Coca-Cola, ou fazer aquilo que eu gosto tanto, a gente faz o propósito. Mas internamente, ou até abertamente, a todos que sabem do que nós estamos fazendo, porque a gente faz questão de falar para todo mundo que a gente está jejuando, né? A gente está ali naquele conflito, mas, né? Ai, mas aquele doce. Ai, mas aquela Coca-Cola. Uma Coca-Cola gelada. Aquela pizza no final de semana. E aí Jesus, de forma muito sábia, vem dizer que o jejum tinha uma imagem sombria. E não nesta passagem, mas numa outra passagem, certa feita, Jesus fala que quem tinha ele realmente no coração não precisava jejuar. Quem tem Jesus no seu coração não precisa jejuar. Em momento nenhum está nas Escrituras, nos Evangelhos, uma determinação de Jesus que era necessário um sacrifício para que ele estivesse próximo de nós. Em momento nenhum, quando a gente entra na casa espírita, existe uma correlação de que nós precisamos sofrer ou nos sacrificar para que os espíritos protetores ou os espíritos superiores possam nos ajudar. A ajuda chega desde que eu abra o meu coração em busca desta ajuda. Os espíritos superiores não farão o que nós temos que fazer. Eles estão sim ao nosso lado para nos apoiar, nos confortar, nos amparar, nos motivar, mas em momento nenhum eles irão fazer a lição que nós temos que executar. A mesma coisa do jovem que não se prepara para o vestibular, chega às vésperas do vestibular e pede para que todo mundo ore por ele. O que adianta orar por você se você passou um ano indo ao futebol, indo às festas, pouco se dedicou aos estudos, pouco se conectou ao que um vestibular te pede para que você esteja preparado para fazer uma prova? Então, não há espírito protetor que vai conseguir intervir naquilo que é a minha obrigação de realizar. Então, nesta passagem, Jesus fala deste lado oculto que há em nós. Que muitas vezes nós passamos a imagem de que somos tal,
mas efetivamente no nosso lado mais íntimo, no nosso quarto mais íntimo, as coisas são diferentes. E aí nós queremos resultados diferentes. Como é que nós vamos nos aproximar desse Pai maior se diante de algumas situações agimos de tal forma, mas verdadeiramente na nossa parte mais interna estamos pensando ou indo totalmente contra aquilo que aparentemente estamos realmente fazendo e realizando, né? Então, uma reflexão. E a lição fala assim: ninguém sabe sem aprender. E que a superfície da vida é escola para os aprendizes encarnados. Olha só que profundo isso aqui. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Ninguém sabe sem aprender. Muitos de nós, enquanto estamos encarnados, olhamos a vida de uma forma muito superficial. E nós não compreendemos o verdadeiro sentido da vida. Às vezes passamos aqui um período de 80 anos, às vezes até mais. E nós ainda nos mantemos numa superficialidade muito profunda. Ou numa imaturidade, né? Ainda de crianças espirituais que somos, de não querer sair dessa superficialidade e adentrar a horizontes mais profundos. É como o iceberg, né? A pontinha do iceberg, ela é pequena quando a gente compara o todo de um iceberg, né? Ele é muito mais profundo. E a nossa experiência material justamente é assim também. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente só enxerga aquela pontinha. E a gente vive a nossa existência ao redor daquela superficialidade. E não percebe o que realmente precisamos fazer enquanto estamos aqui nessa oportunidade encarnatória. E aí a roda das encarnações, como dizia Platão antes de Cristo, nunca se cessa. Porque o que a gente vem para fazer, a gente não realiza. E quando volta, fica frustrado. E não fica frustrado com os espíritos protetores, com os nossos anjos guardiões, nem com Jesus e nem com Deus. A gente se frustra com a gente mesmo, né? Porque a gente vai se encontrar com a nossa própria consciência, né? E nós vamos dar conta dos nossos afazeres diante dela mesma, né? Não tem um pai, um juiz que vai, você fez isso, fez aquilo ou fez aquilo outro. Sou eu mesmo, né? Que vou chegar e falar assim, nossa, era para eu ter feito isso. Ih, mas não fiz, né? Aí preciso ter uma outra oportunidade para tentar refazer aquilo que eu não fiz. Então, ele fala dessa forma e trazendo essa questão desse lado oculto em nós, a lição também traz uma passagem muito bonita. E ela fala assim, eu vou ler, é bem curtinho, só para sintonizar aqui. Enxergam, aqui ele fala assim, ó, defendem-se contra os homens como se lhes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há risos inocentes. Tem uma outra passagem que é bem conhecida, que Jesus fala assim, onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. E Emmanuel traz aqui que muitas vezes nós vemos espinhos onde existe um desabrochar de uma flor. E muitas vezes nós escutamos barulhos, burburinhos, onde existem risadas inocentes.
risadas inocentes. Mas o nosso equívoco faz com que aquilo que realmente é se transforme em algo que a minha ilusão acha que é. Então, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Como se ele viesse a dizer que muitas vezes os conflitos que nós vivenciamos são muitas vezes criados por nós mesmos. E que a vida entrega muitas coisas, porém quem interpreta o que chega pela vida sou eu. Sou eu que dou valor ao que me acontece. Sou eu que percebo se está tendo um desabrochar de flores ou se está vindo espinhos diante de uma situação. Muitas vezes a situação nem existe, mas o meu julgamento, o meu juízo de valor, aquilo que eu dou valor, faz com que uma situação se crie sem ela estar de fato acontecendo. E nós então já entendemos que somos espíritos encarnados em evolução e estamos num estado de troca de energias com alguns seres desencarnados. E alguns espíritas ainda acham que existem céu e terra, inferno, que existem estágios que nos diferenciam nós aqui encarnado e eles lá, mas na verdade a força maior do universo é o pensamento. Nós já sabemos que somos espíritos, se somos espíritos, somos pensamento. Então, se eu me equivoco com aquilo que eu interpreto através dos meus juízos de valores, eu deixo e atraio as energias que muitas vezes nem são minhas. Porque eu olho para uma situação e julgo uma determinada situação que nem está acontecendo. Além de eu estar criando uma atmosfera física, eu estou atraindo energias que se conectam na mesma atmosfera que eu mesmo criei. Olha a importância e a força do nosso pensamento. Quantos espíritos que ainda estão precisando despertar para o conhecimento são atraídos por nós mesmos, pelos nossos próprios equívocos, por aquilo que o nosso própria força de pensamento atrai. E nós sofremos muitas situações desnecessariamente. Então, que a gente possa refletir sobre a importância do nosso pensamento, a importância do nosso juízo de valor, aquilo que a gente dá valor. E aí, na primeira frase aqui no Novo Testamento, no início, acautelai-vos de não praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes contemplados por eles. É justamente sobre aquela dica que o Emmanuel dá aqui. Olhamos espinhos onde existe o desabrochar de uma flor. Cuidado com o nosso próprio julgamento. E aí Jesus fala, não olhai a mão direita ao que faz a esquerda. Depois ele fala do quando orar no teu quarto mais íntimo, porque o Pai que está no oculto olha aquilo que está mais íntimo, mais oculto em vós. Não é aparência, mas efetivamente aquilo que trazemos na nossa essência. E aí ele vem ensinando, é nessa passagem que Jesus ensina o Pai Nosso. É nessa passagem, e aí do capítulo 6, versículo 13 até o 18, ele vai trazer todos os passos
do Pai Nosso. E aí, fechando o raciocínio da tarde de hoje, o Emmanuel, no final, ele fala assim, no final não, indo para o final, ele usa um termo que chama-se aqui concurso ativo, que para a definição que ele traz é que o concurso ativo é a transformação que nós podemos fazer, transformar o mal em bem, transformar a treva em luz e a dor em bênção. E aí, novamente, a gente faz a correlação com o juízo de valor. Aquilo que, onde está o meu coração, né, onde está o meu tesouro, está o meu coração. O que é que eu dou valor? No que é que eu valorizo o que me chega? Como eu valorizo? Será que eu estou transformando luz em treva? Ou quando chega às trevas, eu tento enxergar o lado positivo e transformar aquilo que é negativo em algo positivo? De uma doença, eu consigo perceber a bênção que é estar passando por aquele momento e transformar o meu espírito, a minha essência, através daquela doença. Ou enquanto diante a realidade da minha existência, no local onde eu estou inserido, com aquelas pessoas que eu convivo, será que eu faço daquela convivência uma tragédia? Ou eu procuro daquela convivência adequar o meu espírito para aquele ensinamento que o Pai me colocou? Se eu estou inserida ali, não é por acaso. Se eu estou vivenciando aquela situação e que não foi uma busca em minha, mas que chegou até mim de forma natural e espontânea, é porque o Pai entende que é necessário passar por aquilo. E aí o título fala assim: não te afastes. E a epígrafe: mas livrai-nos do mal. E aqui o Emmanuel fala assim: Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal. Na oração do Pai Nosso, no ensinamento está, nos liberte do mal. Mas em momento nenhum existe a fala de Jesus, ou em momento nenhum está no Pai Nosso, afastai-nos da luta. E a lição nos dá a entender que nós precisamos pedir o afastamento do mal, que é o afastamento das nossas próprias ilusões, da nossa própria imaturidade espiritual, porque muitas vezes é o nosso próprio, são os nossos próprios pensamentos, a nossa própria infantilidade e imaturidade que cria certas situações. É nesse sentido nos afastarmos do mal, né? Mas que nós não nos afastarmos da luta, porque estar mais próximo de Jesus, estar com Jesus, é estar na luta, independente de onde, de como ou de quando. Mas o nosso espírito, ele vai florescer justamente nessa luta. E quando a gente realmente aprende isso, não só lê, porque a gente muitas vezes lê, não é? As lições e compreende, mas aprender, né? Quando a gente pega um livro para estudar qualquer coisa, matemática, física, biologia, a gente pega o livro, leu, entendi. Aí a gente fecha o livro. E aí a gente fica assim, nossa, mas eu já não lembro mais aquilo que eu li, não é? Quando a gente está aqui lendo, é tudo fácil, é tudo simples. Quando a gente está na casa espírita, nos estudos, é tudo fácil, é tudo simples. Mas quando a gente está sozinho, quando não tem ninguém para nos apoiar, para nos orientar, tudo é mais complexo, não é? Então,
É isso que a lição está sugerindo, para que, diante das dificuldades, mesmo na dificuldade, que nós possamos estar ativos e realizando aquilo que ele sugeriu como concurso ativo, que é a gente transformar as situações. Onde a gente percebe que há equívoco, enganos, que a gente transforme em aprendizado, em exercício. Onde existe o mal, que a gente transforme em bem. Onde tinha espinho, que eu encontre a flor. Porque um diamante, primeiro foi o quê? Carvão. E essa é a nossa proposta. Quando a doutrina nos fala que nós somos espíritos em evolução, fomos criados do ser mais simples da criação, mas que o nosso objetivo é a perfectibilidade, no sentido de sermos espíritos evoluídos, os nossos mentores provavelmente são um pouco mais evoluídos do que nós. Porém, eles também estão em processo de evolução. Um dia, eles vão chegar a espíritos mais puros, mais evoluídos. E o nosso propósito é o mesmo. Como uma criança que tem o auxílio do pai e da mãe, não tem o pai e a mãe para orientar, para guiar aquela criança, nós temos os nossos espíritos protetores com a mesma proposta. Mas não significa que o nosso pai e a nossa mãe também não precisam de auxílio. Claro que precisa. Então, todos nós estamos neste processo. Mas não significa que estar no processo é não estar na luta. É que tudo vai ser simples. A gente tem uma visão equivocada de que viver é ser feliz. Em momento nenhum, Jesus falou que viver é sofrimento. Em momento nenhum a existência tem que ser sofrida e dolorida, mas é um processo natural que a gente passe por algumas situações para que a gente possa estar mais preparado para um dia poder orientar aqueles que estão menos preparados do que nós. E isso não significa que nós não estaremos ainda em processo de evolução. É um processo contínuo, não se cessa. Jesus, apesar de ser um espírito muito, muito evoluído, certamente ainda continua o seu processo de evolução. Então, a caminhada, se é assim com ele, imagina conosco, né? A gente precisa continuar esse processo e cessar nunca, né? Buscando cada vez mais a nossa melhoria interior e buscando cada vez mais praticar esses ensinamentos que a gente recebe nos livros da codificação, nos encontros nas palestras, quando um amigo, às vezes nem no ambiente espírita, mas quando chega um amigo, quando chega um tio, alguém mais velho, que você tem um certo respeito, que você tem admiração. Quantos professores, né, que a gente admira e que vem e fala uma palavra, e que aquela palavra é um insight, é um despertar, é uma mudança, né? Só que muitas vezes a gente está tão envolvido com essas picuinhas, né, com essas bobagens desse nosso julgamento de valor, e a gente não percebe esses insights que chegam, às vezes pelos nossos filhos, por um amigo, por uma amiga, por um livro que a gente de repente encontra num sebo, e não dá nada por aquele livro e vai ler e fala, nossa, quantos ensinamentos tem aqui, né? Então, que a gente possa fazer chegar esses insights que eles estão o tempo todo nos bombardeando. O sol é o maior exemplo disso, né? O sol dá vida, ele dá motivação, são os insights naturais que o universo tem a nos oferecer. Da mesma forma que os dias frios, os dias chuvosos também são importantes, para que a gente possa perceber outras coisas. Então, que a gente possa sair daqui um pouco melhor do que chegamos, que possamos manter essa energia bendita que recebemos aqui, através da presença dos espíritos amigos, pela presença de Jesus, que certamente está conosco neste ambiente,
recebendo também o carinho dos nossos mentores individuais e de muitos espíritos desencarnados que aqui também vieram para escutar, que vieram para receber o passe, que vieram para receber as luzes e as bênçãos, o alívio de suas dores. Somos todos iguais, só estamos uns na matéria e outros não. Mas estamos em processo de aprendizado, em processo evolutivo e por isso somos irmãos. Que possamos sair deste ambiente, que possamos manter esta energia bendita, que possamos ter nos nossos corações o agradecimento fiel e verdadeiro das bênçãos que foram recebidas nesta tarde. Mas que, acima de tudo, que tenhamos em nossas mãos o poder de manter esta energia viva e ativa através da nossa oração sincera, através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas vibrações, das nossas boas ações. E que na próxima semana, no próximo encontro, possamos mais uma vez nos reunir para falar um pouquinho das lições do Cristo, para lembrar dos seus exemplos e pedir a sua presença efetiva em nossas vidas, para que as dores que parecem ser tão difíceis, mas que são momentâneas, possam ser aprendizado para os dias futuros e para dias mais tranquilos, mais serenos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.